Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pamela Rodrigues, analista de RH da Obook, e sejam bem-vindos ao nosso Obucast, que é o nosso espaço onde boas histórias, aprendizados e conexões ganham vozes. E a ideia aqui é bem simples, é inspirar, aprender, se conectar, porque quando a gente compartilha conhecimento, todo mundo cresce junto. Então ajeita os fones de ouvido e vem comigo que o Obucast está no ar. Bom, pessoal, o nosso convidado de hoje, ele tem 24 anos, ele é da cidade natal de Sacramento, Minas Gerais. Atualmente ele está cursando Ciências Contábeis na Universidade Federal de Berlândia. Ele tem quase 3 anos de experiência na UBUC e como hobbies ele gosta muito de acompanhar esportes em geral, principalmente futebol. Ele é flamenguista, acompanha também o UFC, NBA e Fórmula 1, gosta de ler, curtir uma boa resenha, jogar truco, gosta de uma cervejinha aos finais de semana, churrasco, e no finalzinho ali do domingo ele arrisca até assistir uma série ou um filme. Atualmente ele atua conosco como analista financeiro. Ele gosta e estuda bastante sobre o mundo dos investimentos e vai compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente sobre o tema investimentos inteligentes, como fazer o seu dinheiro trabalhar ao seu favor. Então seja muito bem-vindo, Eduardo Inácio. Obrigado, Paula. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, né? O Obucast é uma iniciativa que acompanhei já desde a primeira temporada. Sim. Não consegui participar da primeira, mas a gente está aí hoje. E vamos falar um pouco, né, sobre a nossa rotina, tirar algumas dúvidas e quem sabe agregar um Isso. pouco no conhecimento de quem está escutando. Ah, que legal, muito bacana. E o nosso tema hoje, pessoal, é investimentos inteligentes, né? Como fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. E o Eduardo hoje ele é a nossa referência aí do time financeiro, né? Ele gosta muito de falar sobre esse assunto, até por isso, Eduardo, nós te convidamos, né, para conversar um pouquinho aqui sobre isso, que é um assunto que tem sido falado há muito tempo nas mídias sociais, né, e tudo mais, internamente também, né? Você já ministrou em um workshop para falar sobre isso. E aí, como e quando você descobriu, Eduardo, o mundo dos investimentos, de fato? Então, é engraçado, porque nesse primeiro momento, quando eu tive o contato sobre o mercado financeiro, né, sobre os investimentos, eu não fui muito a fundo em entender. O pessoal comentava assim, você escutava por boca, mas eu nunca fui tão interessado, até porque eu vivia numa realidade um pouco diferente. Eu era Uhum, estagiário, então a gente vive naquele modelo sobrevivência, né? Então, sim. recebe para pagar as contas. E eu sempre Aham. achava que para investir você precisava de muito dinheiro ou ser muito Uhum. inteligente. Então era algo que eu escutava, mas não tinha tanta familiaridade assim. Eu também Até achava, viu? Isso a gente parece, né? escuta, Dá né? essa A gente falsa ouve muito sensação falar. que, tipo assim, quem investe tem Isso. muito dinheiro. São pessoas ricas mesmo, né? Então a Sim, gente acha que é até um pouco inalcançável. sim. Mas aí um amigo meu, ele entrou para essa área, né? Ele virou assessor de investimento. E até nessa resenha que a gente faz, mesa de boteco mesmo, conversando, Uhum. ele começou a falar, não, você pode começar com R$ 50, você já tá investido. Aí eu falei, uai, R$ 50, eu acho que dá pra gente começar a investir, né? Mesmo na realidade, dá pra alocar esse dinheiro. Então foi nisso. Aí, conforme foram tendo essas conversas, tudo mais, a gente ia comentando, eu fui também atrás de alguns vídeos para me aprofundar mais no assunto e com o tempo virou uma rotina. Hoje, para mim, já é algo natural, faz parte do meu dia a dia. E eu acho muito interessante que é um tema que você sempre precisa estar se atualizando, né? Qualquer impacto que acontece, Sim. qualquer evento a nível mundial também, ele vai impactar. Então, é algo que você está em sempre constante evolução, né? Exatamente. E todos os dias praticamente saem novas notícias, né, sobre isso. Então, de Sim, fato, é sim, algo que quem gosta, estuda e procura fazer isso de uma forma inteligente precisa se atualizar mesmo, né? sem dúvidas. E a gente ouve muito falar sobre essa frase, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu, pelo menos, ouço muito. E o que que isso de fato significa na prática, Eduardo? Na prática, o que seria é basicamente ver os juros compostos em ação. Você vai lá, você investe o seu dinheiro e deixa ele parado, simplesmente parado mesmo. Você não Uhum. precisa ficar fazendo aquele acompanhamento. E o que vai chegar? No primeiro mês, você vai ter um retorno. Estou falando aqui um pouco mais sobre a questão de investimento de renda fixa, que seria aquele priorizando a segurança, né? Então, Uhum. você vai guardar o seu dinheiro, que seria investir. Hoje em dia a gente tem essas caixinhas digitais
Uhum. Então, no primeiro mês, o capital que você deixou lá, ele vai ter um rendimento. Mesmo que seja pouco nesse primeiro momento, ele já vai gerar um Uhum. rendimento. No Ah, próximo legal. mês, é justamente em cima desse capital e do rendimento anterior, tem esse novo rendimento. Então, e Hum. uma coisa muito importante também, isso a gente fala só se você colocou o dinheiro lá e nunca mais foi atrás. O que muitas das vezes não Uhum. acontece, né? Quem tem esse É. hábito do investimento é algo mensal. Então, você teve o seu capital naquele primeiro momento, você teve o rendimento. Então, vamos imaginar, você faz um novo aporte, então seu capital ele vai aumentando, né? Cada vez mais. E o rendimento é justamente sobre esse capital final. Então, Hum. é o que a gente gosta de falar, né? O famoso efeito bola de neve. Quanto mais Uhum. tempo passa, maior seu capital vai ficando. Uhum. Então, e o melhor de tudo, que a gente tá falando, esforço nenhum, né? Você não precisa estar ali todo dia fazendo acompanhamento, vendo notícia do Uhum. mercado, porque é algo seguro, é algo que te traz uma liquidez. Então, acho muito interessante. Muita gente fala nessa questão, né, do dinheiro trabalhar pra gente. É justamente isso. Enquanto a gente está Uhum. trabalhando, vamos falar, na nossa renda principal, né, que seria aqui na Ubook, o nosso dinheiro Aham. tá lá rendendo, paradinho, e vai chegar no final do mês, ele pode sim ser uma segunda fonte de renda. Que É, legal. Muito bacana. Muito Até bacana mesmo. Até outra coisa que é interessante também, quando a gente fala desse, o dinheiro trabalha pra gente, acho que para isso funcionar, antes de tudo, a gente precisa de um planejamento, né? Uma estratégia clara, Uhum. porque deixar o dinheiro lá parado rendendo é bom, mas você precisa entender qual que é o seu objetivo final, né? Entender suas metas, Uhum. tanto no curto, médio ou longo prazo. Eu acho que sem isso estar claro para você, fica muito difícil. E você não tem um Uhum. propósito, você tá, tipo, guardando dinheiro para quê? Para ter mais dinheiro? Aham. Tá, Ou para é um bom resgatar motivo. daqui a um tempo, né, É, ou para sim, aposentadoria. Eu já vi o pessoal comentar muito sobre isso, né, de uhum, que tem investidores que são mais conservadores, tem pessoas que são mais gostam de arriscar mais, né, eu acho que isso tudo entra nesse planejamento, né, que você está trazendo aí para nós como dica. sem dúvida, porque o investimento nada mais é do que uma consequência. Então, se Uhum. você planejou, você estruturou suas metas, você plantou, né, que seria você fez aquele determinado, criou uma carteira, você vai colher um fruto lá na frente. Então, eu acho que isso é também, esse planejamento, ele tem que andar bem lado a lado quando a gente fala sobre investimento, né? Não seria só Uhum. jogar seu dinheiro lá. Entendi. Bacana, muito bacana. E na sua visão, quais são os primeiros passos práticos para quem quer começar a investir? Como você falou, a gente sempre ouve muito falar que pessoas que têm, né, já bastante dinheiro, que conseguem investir, se fala muito disso, né, hoje em dia na internet, enfim, mas nem sempre se falam, nem sempre falam de uma forma inclusiva, né? Então, algumas pessoas podem demorar a entender que elas podem, de fato, ali, né, investir qualquer valor. Sim. Quais seriam aí suas dicas para os primeiros passos para quem quer começar a investir, né? Mesmo com pouco dinheiro, que é o que você fez no começo, né? Uhum. Eu acho que o principal, sem dúvida, se você for conversar com qualquer pessoa que investe, a dica que ele vai dar é comece o quanto antes. Uhum. Então, você pode ter certeza que você vai escutar o pessoal falando, não, meu arrependimento foi de não ter descoberto isso Começado antes e antes. começado antes. Olha Então, só. justamente porque pra gente deixar os juros fazer o serviço dele, né? É o Uhum. famoso dê tempo ao tempo. Então, acho que quanto antes você começar, mesmo que seja com um valor pequeno, você não precisa Uhum. ter na sua cabeça que, nossa, eu preciso ter muito dinheiro investido lá. Não, não necessariamente. Você pode ir começando, você vai criando o hábito desse investimento, igual eu comentei, né? Eu comecei com um pouco, então não era algo que brilhava os olhos, tipo, nossa, vou ficar rico com isso, vou viver disso. Uhum. Longe disso, mas eu acho que foi me moldando para chegar no futuro e eu ter muito desse hábito de Aham. saber investir o dinheiro, saber que todo mês eu preciso estar fazendo aquele investimento. Acho que é uma dica importante. Então, tipo, não fique nessa, não, eu preciso de muito dinheiro para começar a investir. Mesmo que seja pouco, o que sobra ali. A gente não gosta muito de falar com o que sobra, né? Porque nunca É. vai sobrar, nunca sobra. É A verdade, gente tem isso, sabe né? como que é a realidade, tipo, Sim. é tentador você ver dinheiro na conta, sem destino algum, falar, eu tava precisando Uhum. comprar isso. Isso. A gente sempre Hum, tá precisando de alguma coisa, né? sempre, Verdade. sempre. E o algoritmo também, né, derruba a gente. Você É. comenta algo em voz alta assim, algo que você tava Uhum.
pensando em talvez só fazer essa compra, já Ele aparece para sugere. você, fica tentador, você tá com aquele dinheiro. Verdade. Uhum. Então, é bom você trilhar, entender o que que é o seu objetivo, para justamente receber o seu dinheiro, 10, 15, 20%, eu vou deixar ele atrelado para investimento. Então, você vai criando esse hábito, vai virando algo recorrente na sua vida. Colocar ele E como um compromisso mesmo, né? Compromisso financeiro ali sim, do seu. sim, como se fosse um boleto que você tem que pagar ali Uhum, olha todo só. mês. Então, eu acho que isso é interessante. Hoje, se a gente for ver, a taxa de juros no nosso país, ela tá a 15%. Então, vamos falar Uhum. simplesmente de você deixar o seu dinheiro parado, rendendo, né, em uma caixinha, em qualquer tipo de rendimento de renda fixa, ele vai estar te retornando algo acima de 1% ao mês. Então, você Hum. fala, mas eu tenho pouco, 1% do pouco já é menos, né? Mas, tipo, é o que a gente fala. Vai deixando o tempo, vai trabalhando, vai fazendo esses aportes, que eu tenho certeza que quando pingar um valor, assim, realmente, que vai te brilhar os olhos, você vai falar assim, putz, é algo que vai mudar a sua vida e acredito que, pelo menos quem eu conheço, que começou a investir, acho muito difícil parar, sabe? Uhum. E falando um pouco. Até quando vai acompanhando também, né? Entendo. Sim, sim, sem dúvida. Uhum. Porque eu acho que quanto mais você se interessa sobre a área, vai aparecendo Uhum. coisa nova, vai aparecendo produto novo. Então, você falando, que isso? É um leque de opções aqui, então Uhum. você consegue adotar, tipo, a melhor estratégia para mim é essa, eu vou seguir nesse tipo de investimento, nesse tipo de produto. Então, é muito importante. E só falando um pouco, né, que você tinha comentado, que eu comecei com pouco, né, realmente. Aham. Mas foi crucial pro meu desenvolvimento, esse hábito do que eu fui criando de comprar ações, né. Quando eu iniciei no mundo dos investimentos, eu fui diretamente para renda variável, né. Renda variável que a gente Hum, fala é buscar um lucro maior. Então você corre um certo. risco a mais, só que você vai na expectativa, na esperança de ter um retorno maior. Então todo mês eu ia lá e comprava uma única ação, criava esse hábito. No final de comecinho de mês, pum, comprava uma ação, comprava uma ação. Até o dia que a primeira empresa pagou um dividendo. Esse nome um Hum. dinheiro. Caiu 16 centavos na minha conta. Só que, Pamela, foi muito importante porque foi a Nossa, primeira vez que eu realmente vi, que eu falei, nossa, eu comprei algo 2 meses atrás e agora tá começando a aham. dar um retorno. E, tipo, isso era Deu retorno. uma única ação. Então, imagina a pessoa que ela tem essa constância, ela consegue fazendo isso mês a mês, o quanto que ela não vai conseguir tá tendo de retorno para ela, né? Muito bacana. E quanto mais a pessoa ganha, né, recebe, mais ela pode investir. Então, tendo esse conhecimento, igual você teve, né, falou, nossa, caiu já um lucro. E aí a pessoa já vai criando esse hábito e já só vai aumentando, né, os rendimentos e com certeza os retornos são muito positivos, né? Brilha o olho quando cai esse primeiro dividendo. Bom, comigo foi assim e acredito que com a Aham. maioria também. Você vê Ah, com aquilo certeza. ali, você fala, caraca, é A gente se sente possível. até bem, né? Até esperto. É, Nossa, que sim, bacana. Como eu não sabia sim. disso antes. Ah, é muito bacana. E na sua visão, Eduardo, qual é o maior erro das pessoas quando o assunto é investimento? Acho que dos maiores erros que o pessoal tem é muito de ir pelo momento. Então, se Hum, ouve falar, né, se você abre um jornal hoje, tipo, taxa de alta tá juros, o índice do Ibovespa, que é o da Bolsa Brasileira, né, da B3, tá alto também. Mas aí você não entende a fundo. Tipo, tá alto, mas isso vai significar o que na minha vida? Ah, não, esse uhum, investimento aqui tá bombando, compra ele. O cara vai uhum. lá, não, eu quero participar da manada, pum, comprei também. Só Sem que, analisar, sem sem estudar direito. analisar, só tipo, foi no efeito manada. Depois viu todo Sim, mundo comentando, eu quero nossa. participar também. Mas esse Uhum, mercado, ele é muito volátil, né? Então, ao mesmo tempo que ele sobe, ele pode cair do nada. E essa uhum, pessoa que comprou pelo momento bom, tende a ser mais fraco e querer vender quando ele vê essa primeira queda, né? Ele não consegue entender que aquilo pode ser algo normal do mercado, porque justamente a ação vai cair em algum momento para ela te dar um retorno muito maior lá na frente. Então você tem que entender, uhum, tipo, que esse valor que caiu agora não necessariamente tá te prejudicando, né? Tá te fazendo você ficar uhum, mais pobre, vamos assim dizer. aham, Então, eu acho que essa pessoa que ela vai na empolgação, ela se desespera, ela vai lá, vende e faz o processo que é o oposto do ideal, né? Então ele compra na alta uhum. porque todo mundo comentou,
não, eu quero participar. E aí, quando ele cai, ele vai e vende na baixa. Então, não é o que o mercado aconselha. E a gente vê, muitas das vezes, o pessoal fazendo isso. E, claro, né, para um bom investidor, eu acho que o mercado em baixa é uma grande oportunidade. E você verifica, principalmente nisso, quando a gente fala de renda variável, a gente sabe que não necessariamente a empresa está mal agora, no futuro ela vai estar também. Então, muita gente usa isso como janela de oportunidade. As empresas vão lá, perdem o valor das suas ações e a pessoa vai lá e compra na queda mesmo, porque ela sabe que pode reestruturar, pode vir gerar um retorno no futuro, então ela acredita, né? Ela faz essa aposta. Legal. É muito importante também, acho que você investir em algo que você tem um mínimo do interesse. E é isso que eu falei, né? Se a gente vai muito pelo momento, não entende muito bem o que está acontecendo. Então, mesmo que o interesse seja mínimo, tem que ser algo que você acompanha. Não só porque você ouviu falar e você vai querer comprar, né? Não precisa ser aquela pessoa fissurada que acompanha todo dia. Eu já fui ela no começo. Quando eu comecei a investir, eu abria todo dia minha carteira. Nossa, perdi. Caiu 3%. Nossa, subiu 5% no outro dia. Já ficava preocupado. Sim, você não pode ser essa pessoa também fissurada. Mas eu acho que é importante, sim, esse acompanhamento, porque é o seu dinheiro, né? No final do dia, é o seu dinheiro, você tá trabalhando com o seu dinheiro, então é muito importante você saber para onde que ele tá indo, né? Qual que é o destino dele. Muito bacana, muito legal. Então você acha que a pessoa que acompanha ali, abre todos os dias, tenta resgatar o dinheiro de uma forma, por exemplo, mais vezes no mês, você acha que também pode ser considerado um erro? Você acha que a longo prazo não seria tão legal? Eu acho que isso depende muito da estratégia da Do pessoa, né? objetivo, né? Igual você comentou. Sim. Porque se ela quer algo ao longo prazo, não faz sentido ela ficar mexendo naquele dinheiro, porque ela não vai deixar o dinheiro trabalhar, fazer a sua função. Mas aí talvez seja para uma meta curta, a gente sabe, é até interessante, porque o que se fala para você começar a investir é você criar uma reserva de emergência, né? Que seria custo Primeiro, seu, né? Sim. O seu custo mensal desses 4 ou 6 depende muito de como você trata seu dinheiro, mas justamente para evitar que qualquer perigo que aconteça assim, qualquer coisa que aconteça com o mercado, você já fica doido para querer tirar. Mas se sua meta for para curto prazo, não acredito ser um grande problema, né? Eu sou da pessoa que eu esqueço que meu dinheiro tá lá, e só se eu precisar dos últimos casos Dá uma que eu vou. olhada. Sim, eu acho que o acompanhamento é importante, mas, tipo, pra querer mexer nele, pelo menos pra mim, né? Eu não vou muito nessa pegada, não. E com tantas opções no mercado, né? Igual você mesmo citou, renda fixa, renda variável, fundos, criptomoedas. Como identificar o tipo de investimento mais adequado para cada perfil? Eu acho que primeiro é entender o seu perfil. Até quem participou do workshop financeiro teve um leve spoiler, né? Eu soltei um quiz com o pessoal, então lá você respondia algumas perguntas e aí falava se você é mais conservador, se você é mais moderado ou se você já é mais agressivo. Entendendo o seu perfil, aí eu acho que fica muito claro o que é o seu objetivo, né? Quais são as opções que você vai no mercado procurar. Porque as pessoas nem sabem quais são as opções e não sabem a diferença de uma para outra, né? Qual seria o mais ideal para ela naquele momento. Eu acho que o perfil é muito importante justamente por esse fato, né? Porque se você é uma pessoa mais conservadora, você prioriza a segurança. Então, você vai sempre em investimentos mais seguros, né? Que seria a questão da renda fixa. Mas não necessariamente você só faz esse tipo de investimento. Pode acontecer também, mas o que acontece é a porcentagem da carteira dele é maior nesse tipo de investimento, mas ele ainda consegue ir diversificando. Agora, o agressivo é aquela pessoa que ela quer o maior lucro possível, ela não está preocupada com a segurança, né, com o risco que ela está tomando. Ela quer uma oportunidade, né, ou de ganhar muito ou de perder muito. Então, quando fica fácil essa questão do seu perfil, você entende o que você tá almejando, né? E o moderado já seria aquela pessoa meio termo, né? Que tem uma boa diversificação na sua carteira. Ele vai tanto para a questão de
renda fixa quanto de renda variável. E dentro desses tipos de investimento tem vários produtos, né? Como você comentou, Uhum, criptomoedas, fundos imobiliários, na renda fixa, tesouro direto, uhum. CDB. Então, tipo assim, são dois modelos de investimento, mas com vários produtos dentro desses investimentos. Então, se você é uma pessoa mais conservadora, se você é uma pessoa mais moderada, você pode ter tanto esses dois tipos de investimento, mas diversificar de um modo geral os produtos dentro desses investimentos, sabe? Uhum, muito bacana. Gostei muito da aula. Muito aprendizado aqui para nós. Muito bacana, Eduardo. E para quem já investe, né? O que que diferencia o investidor comum de um investidor inteligente? O principal é a constância, Pablo. Eu acho que toda a nossa vida, né, a constância, ela sempre vai se sobressair sobre qualquer coisa. Uhum, E nos investimentos não ia ser diferente. O investidor comum, ele investe quando dá, quando sobra. uhum, Ah, se sobrou esse dinheiro aqui, eu vou investir. Já o investidor inteligente, vamos assim dizer, é aquela pessoa que investe porque é uma rotina, já faz parte da vida dele. É igual eu legal. comentei, é pagar uma conta mesmo, né? Vai chegar o Uhum. seu salário, você vai alocar o seu dinheiro para aquele investimento. Coloca como Então, compromisso e é isso. sim, porque ele entende que o resultado ele vem do hábito, não é do impulso. Positivo. Sim, Aham. então eu acho que a constância é muito importante porque investir mês após mês, mesmo que o retorno seja pequeno, né? É o que a gente fala. Num futuro próximo, pode ser algo que você consiga estar vivendo desses rendimentos, né? É seguir sua estratégia, tudo que você planejou desde o início. Mas então é isso, Pamela. No longo prazo, quem vence não é nem o mais esperto e nem o mais ousado. É aquele que consegue ser mais constante, né? Então, acho que a Uhum. constância, ela é primordial quando a gente fala sobre investimento e de um modo geral nas nossas vidas. Verdade, a constância, ela, não só nas nossas, não só nos investimentos, né, na nossa vida, quando a gente mantém Sim, aquele hábito, né, coloca aquilo como prioridade, igual você comentou, planejamento, ela vira, transforma, né, nossa vida para uhum. algo mais condizente Você, mesmo com os nossos sim, objetivos, né? eu acho que o mais complicado é justamente começar. Nossa, o início, eu acho que de Dar o tudo que você vai primeiro fazer na passo, vida, sim, exatamente. tudo que você vai fazer na vida, esse primeiro momento, esse primeiro passo, ele é crucial para o que você vai almejar. Então, se você começar e ser constante, tem até um livro que fala, né, na Poder do Hábito, que eu acho que, se eu não me engano, é 15 dias que você faz uma atividade, ela vira rotina na sua vida. Então, esses 15 dias são primordiais para sua vida. Tipo, a partir daquele momento vira um hábito, vira uma rotina, e eu acho que as coisas fluem naturalmente. Só vai seguindo o fluxo. Verdade, verdade. Concordo absolutamente. Muito bacana, Eduardo. Muito obrigada aí por todos os ensinamentos, né? Pelas suas contribuições. Gostei bastante aqui do nosso bate-papo. Pessoal, e para você que está nos ouvindo, lembra de curtir o nosso vídeo, compartilhar, ativar os sininhos, né? Para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.